a ocupar aqui à frente o Celso Raguiuda. Ele vai falar sobre monitoramento de eficiência energética. O Celso Raguiuda é engenheiro eletricista pela Universidade Mackenzie, especialização em engenharia de saneamento básico pela USP, MBA em energia também pela USP, tem atuação na tua carreira profissional em projetos elétricos, gestão de energia e eficiência energética. Celso, muito obrigado, a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite aqui do Proesa. Eu trabalho no Departamento de Gestão de Energia e sempre nos é perguntado se a Sabesp tem as instalações que são eficientes ou não, né? Então, o que eu pretendo aqui é compartilhar com vocês o caminho que a gente tem trilhado na busca dessa resposta. A Sabesp atua em 368 municípios do estado de São Paulo, que possui 645 municípios e representa 66% da população. E a Sabesp é a quarta maior empresa de saneamento em termos de população atendida. Aqui são os números da Sabesp em termos de energia elétrica, né? Sabesp 7.158 instalações, sendo 4.200 em sistema de água e 2.665 em esgoto e 501 na parte administrativa. Em termos de consumo de energia, em 2017 foi de 2.316 gigawatt-hora e 80% é no sistema de água, 19% em esgoto e 0,9% em administrativo. E a despesa foi de 796 milhões de reais. Então, esse projeto, por esse número, a gente acabou fazendo um trabalho para fazer a avaliação da eficiência energética das nossas instalações. E a gente tem aplicado essa metodologia da EVIO, que é o Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance, e ela estabelece um contorno do qual a área de atenção que a gente faz, né? Seja de toda a instalação ou a instalação de determinado bombeamento, né? E a gente também está utilizando esse indicador pH5 da IWA, que é o consumo específico normalizado, que é o quilowatt-hora por metro cúbico, padronizado para 100 metros. Então, a gente precisa ter essas três grandezas medidas, que é o consumo de energia elétrica, o volume de água bombeado e a altura manométrica total. Esse aqui é um exemplo de uma estação que a gente considera ideal, porque ele tem essas informações. Tem a pressão de sucção, tem o status de bomba, tem a pressão de recalque, tem a vazão, né? Então, se todas as instalações tivessem esses dados, então seria mais fácil fazer essa avaliação. Nesse caso, a gente fez calculou o indicador, deu 0,41, com 61% de eficiência. E para fazer essas medições, a gente tem equipamentos como o analisador de energia, que a gente tem as pinças de corrente e tensão, tem os transmissores de pressão, os loggers, e também usamos manômetro, vacuumanômetros. A gente utiliza, então, a gente tem utilizado essa classificação que a gente obteve na ERSAR, que é a entidade reguladora de saneamento de Portugal. E lá eles estabeleceram esses patamares de eficiência, né, como boa, mediana ou insatisfatória. Então, abaixo de 50% é insatisfatório, de 50% a 68% é mediana e
acima de 68 é considerada boa. Então, nessa metodologia de fazer medição de vazão, pressão e energia, a gente fez a medição em 38 das maiores instalações da Sabesp, de bombeamento de água. Né? E aí a gente obteve esses resultados. Insatisfatórias. 29% das instalações foram consideradas insatisfatórias. Só que ela representa 4% do consumo de água do segmento de água. Né? A mediana, 34%, e correspondente a 5% do consumo de água da Sabesp. E boa, 37% são consideradas instalações de boa eficiência. E ela representa 38% do consumo de água. Então, por esses números, a gente mostra que tem uma boa eficiência, né, na maior parte dessas grandes instalações. E esse conjunto de instalações ela representa 47% de todo o consumo de energia elétrica no segmento de água. A gente tem encontrado dificuldades, né, nesses levantamentos, que seria uma complexidade nessa metodologia de levantamento de dados, a falta de informações, né, principalmente de vazão, e a gente tem uma certa morosidade para a obtenção dessas informações. E a gente, na época, a gente tentou fazer a terceirização de serviços, que seria contratar uma empresa para fazer essas medições. Né? Porque aí o diagnóstico, a análise dessas informações, aí seria feito pela Sabesp. E a gente não encontrou no mercado empresas que tivessem essa disposição para fazer essas medições. Agora eu vou falar sobre o Proesa. Né? Aí, como foi falado, essa cooperação entre o Brasil e a Alemanha, né? E a gente tem aplicado essa metodologia que foi desenvolvida no México. Né? E ela tem uns patamares um pouquinho diferentes do que foi adotado lá em Portugal, mas, assim, basicamente, classificam em boa, mediana e insatisfatória. E a gente utiliza esse indicador pH5 também da IWA, que é o quilowatt-hora por metro cúbico, padronizado para 100 metros. Então, a diferença é que, nesse caso, se a gente tiver todas as 3 grandezas medidas, tudo bem. Né? Aí teria uma informação mais precisa. Mas a gente pode classificar, né, com 3 estrelas, 2 estrelas ou 1 estrela, dependendo da quantidade de informações que a gente consegue obter no campo. Então, a gente teve esse projeto do Proesa através do primeiro seminário de eficiência energética que teve aqui em Brasília. Aí, conversando com a nossa equipe, conversou com a Rita Cavaleiro, né? E aí ficou assim definido de a gente fazer um ciclo de medição utilizando essa metodologia do Proesa. Né? E aí a gente escolheu 10 municípios sede das unidades de negócio da diretoria de sistemas regionais. Então, foram no total 189 unidades consumidoras para fazer essa avaliação. Aqui a gente tem uma amostra de locais onde a gente fez essas às vezes uma instalação de pequeno porte, ela tem instrumentação, por exemplo, tem Alô? Põe bem na frente aqui. Tem transmissor de pressão, tem
conversor de frequência, né? E instalações, por exemplo, de médio porte que não tem essa instrumentação, né? Então, e aqui a gente tem um medidor de vazão, por exemplo, né? Então, essa deficiência de dados é que acaba prejudicando ou causando maior morosidade nessas análises. Aqui a gente tem uma tela de um supervisório de algum desses sistemas, né, que ele tem informações básicas para a operação, né? Por exemplo, a maioria deles tem nível de reservatórios, pressão, né, mas não tem todas as informações. E dessas 189 unidades que a gente fez a avaliação, insatisfatório deu 50%, deu insatisfatório, né? Mas ela representa 1% do consumo de água, né? A mediana, 33%, e ela representa 5% do consumo de água da Sabesp, né? E boa, 17%, e aí representa 3% do consumo. Aqui é um exemplo de uma dessas instalações, elevatória Fátima Abaixo, que tem 2 conjuntos motobombas de 30 cavalos e 2 conversores 30 cavalos, né? A gente fez a avaliação, ela deu um rendimento de 36%, e aí fizemos uma avaliação trocando dois conjuntos de motobombas, né, para uma eficiência de 68%, ela daria uma redução de 43% do consumo, o investimento em R$ 233 mil na troca de 2 conjuntos de motobombas e 2 conversores de frequência, e uma economia anual de R$ 48 mil, e um retorno de investimento em 4,7 anos. Então, mesmo uma instalação que a gente considera pequeno porte, ainda assim ela tem viabilidade. Esse aqui é um quadro resumo que está estratificado essas medições, né? A gente nota que esse em vermelho, que são as insatisfatórias, elas estão concentradas aqui nas instalações de menor porte. Aqui tem um ranking, né, do consumo em megawatt-hora de cada instalação, né? Então, as que têm eficiência insatisfatória estão aqui nessa região, que é de menor porte. As medianas estão aqui na região média. E as boas estão mais distribuídas, mas tem uma parte aqui de maior porte, né? E aqui é uma comparação em termos de tempo que a gente despende para fazer essas avaliações, né? Essa metodologia aqui da EVO, para um sistema de bombeamento, a gente despende uma quinzena, 2 semanas. E pela essa metodologia proposta pelo Proesa, nesse mesmo tempo, a gente consegue fazer 10 sistemas de bombeamento, né? Então, dá uma agilidade bem grande para isso, né? Então, partindo desses 10 municípios sede que a gente fez as medições, no período de 9 meses, fazendo uma projeção, uma extrapolação para a quantidade de instalações desse diretoria de sistemas regionais, para instalações de bombeamento com motores acima de 15 cavalos, seriam 900 instalações. Com 2 equipes, a gente levaria 2 anos para fazer esse trabalho. Na diretoria metropolitana, também mesma condição, com 1.300 instalações, a gente levaria 3 anos para concluir essa avaliação. Aqui nesse quadro, em relação ao consumo de energia elétrica, né? Então, considerada boa, 41% do consumo da Sabesp está considerado como boa.
10% está como mediana e 5% como insatisfatória. Então, a gente já fez a avaliação em 56% do consumo de energia elétrica da Sabesp. Partindo de colocando como uma meta uma eficiência de 70%, né, que possa ser alcançado, a gente, das instalações consideradas medianas, a gente poderia ter uma redução de 4%. Na insatisfatória, 2%, então no total 6%, que daria uma redução anual de 38 milhões de reais. Paralelamente a esse trabalho, a gente tem feito outros na área de eficiência energética. Por exemplo, esse aqui na ET Jacaré, onde funcionavam aeradores tipo submerso, né? E aí foi proposto para trocar por tipo superficial, né? Então, melhorando a taxa de eficiência, transferência de oxigênio, reduzindo a potência, e aqui daria dando uma eficiência de 150%. Aqui o resultado desse projeto. Na verdade, esse projeto aqui ele foi iniciado basicamente pelo não atendimento das condições de lançamento desse efluente, né? A DBO estava nesse patamar, a OD estava em 0,4, muito baixo, né? E após a implantação, a DBO ficou abaixo de 5 miligramas de oxigênio por litro e a OD 5,3 miligramas. E houve uma redução de consumo de 16%, o investimento foi de 610 mil reais, a economia anual de 65 mil, teve economia também com manutenção, que havia muita quebra desses equipamentos, de 62 mil reais, e o retorno do investimento em 6,5 anos. Outro projeto que a gente participou foi no PE da ANEEL, na chamada pública da Electro, que a gente propôs a substituição dos aeradores, também com redução do consumo de 42%, investimento de R$ 1,5 milhão, com a Sabesp participando também de 680 mil reais, a economia de 450 mil reais e o retorno de investimento de 1,8 anos. Porém, na chamada pública era exigido uma garantia. E a empresa que presta garantia para a Sabesp, ela não constava do rol de empresas dos bancos da Electro. Então, a gente acabou sendo desclassificado. A gente participou também da chamada pública da Bandeirante para substituição de 4 conjuntos motobombas de 200 cavalos por 150 cavalos, com economia de 5%. Porém, nessa chamada pública, a Bandeirante exigia também uma garantia e também uma carta de fiança bancária. E aí a gente não viabilizou essa garantia, essa fiança, então a gente acabou sendo desclassificado. E aí a gente está fazendo esse projeto agora, agregando a troca de 4 conversores de frequência, e aí o investimento em torno de 1,1 milhão, a economia de energia em 208 mil reais e o retorno de investimento em cerca de 5,3 anos. Então, enfrentando essa dificuldade, a gente encaminhou uma contribuição na chamada pública, na audiência pública da ANEEL, para não obrigatoriedade dessa apresentação de garantia, tais confiança bancária, seguro-garantia, reconhecimento de dívida para a empresa do setor público, os contratos de desempenho da distribuidora. Mas essa contribuição ela não foi aproveitada. Esse aqui é um outro projeto, que é na ET Parque Novo Mundo, que a gente está propondo a substituição de sopradores. Lá hoje operam 2 sopradores centrífugos de grande porte, e a gente
pretende trocar para os supadores com mancais magnéticos ou pneumáticos de menor porte, que ela tem uma eficiência bem maior, né? E aí o investimento de 26,7 milhões, uma economia anual de 1,9 milhões e um retorno de investimento de 11 anos. E uma redução de consumo de 19%. Paralelamente a isso, a gente tem feito, está em andamento um projeto que é a substituição de motores de alto rendimento. A gente participou de uma chamada pública da CPFL para troca de motores, um programa de bônus, né, no qual a Sabesp adquire os motores mais eficientes e recebe um bônus de em torno de 30% por conta dessa troca desses motores, né. E aí são motores de alto rendimento, que é o IR3. Bom, é isso. Obrigado.